Boa tarde! Oi, Fê querido, oi, Fran. Tô arrumando aqui para ficar reta. Boa tarde! Acho que tá reta. Tá bom. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos! Opa, caiu um negocinho aqui. Que delícia, né? Numa sexta-feira à tarde, para algumas pessoas já é a sexta-feira à noite. Estou muito animada de estar aqui. Tudo bem, queridas? Muito feliz, viu, que vocês estão aqui comigo. Me sinto muito feliz de vir falar aqui sobre esse papo sistêmico sobre relações, sabe? Acho que vai ser bem interessante para todos nós, tudo que a gente vai refletir aqui. Uau, até a Carol. Oi, Carol. Oi, Pan. Tudo bem? Que delícia, quanta gente querida. Opa, não vamos se mexer muito, né? Bom, também saudade de você, Carolzinha. Gente, quero me apresentar um pouquinho. A maioria das pessoas que estão entrando me conhecem, mas também tem pessoas novas sempre por aqui que são muito bem-vindas. E pessoas que também assistem depois. Então eu vou contar primeiro um pouquinho de mim, para ir a gente embalando aí, tá bom? Então eu sou a Alessandra Tomelin, sou psicóloga, tenho várias formações, sou curiosa, adoro ler, adoro estudar. Sou consteladora familiar há algum tempo. Também trabalho com mindfulness e também sou terapeuta da criança interior. Então essa é atualmente aí as principais formações, as minhas principais atuações. Também sou casada, estou no meu segundo casamento, a gente vai falar aqui sobre primeiro e segundo casamento, não existe esse. Tenho um filho de 2 anos e 8 meses, o Arthur. Sou filha do Tarcísio e da Odete, que daqui a pouco também aparecem por aí. Sou a primeira filha de 5, também vou contar um pouquinho sobre isso. Vivo, só tem eu e o caçula, que é o Nicolas, e entre nós existem 3 irmãos que são anjos, mas que estão sempre aqui no meu coração. E é com toda essa galera que eu venho para cá conversar com vocês. A primeira coisa é que eu vou explicar um pouquinho para quem ainda não conhece ou já ouviu falar o que é constelação. Tá? Hoje a gente vai falar sobre as relações através do olhar de constelação. Então vai ser um papo sistêmico numa sexta-feira à tarde. Para algumas pessoas ainda café, outras já no vinho, no happy hour. Delícia! A constelação, ela é uma filosofia aplicada. Ela foi estudada por um grande alemão chamado Bert Hellinger. E ele, durante muitos anos da vida dele, ele observou muitos sistemas. Sistemas, né, a gente vai entender aqui como famílias. Existem outros sistemas, mas eu vou pegar aqui no essencial, que é a família. E aí essa filosofia, tudo isso que ele compreendeu, ele olhou muito para as relações. E ele percebeu que quando essas relações, elas não estavam sendo honradas nessas compreensões muito intrínsecas da família, as coisas atravancavam na vida das pessoas, ok? Então, ele foi estudando e foi escrevendo, tem muita gente falando, nossa, eu leio muitos livros do Bert Hellinger, realmente. Mas o que vocês vão perceber é que a constelação, ela é algo empírico. Tem uma teoria base, né, que a gente vai falar aqui, que são as 3 leis que regem as relações, e tem tudo o que se vive, do quanto a gente se enrosca, né, em todas essas relações, todos os conflitos que a gente consegue gerar quando a gente não olha para o essencial. Hoje eu vou falar aqui sobre o essencial, sobre o mais importante quando a gente fala sobre constelação, combinado? E para isso, o que a gente vai entender aqui? Às vezes as pessoas falam, mas o que é workshop? O que você faz? Mas constelação? Não estou entendendo. O que acontece? Existe essa compreensão sobre como as nossas relações funcionam. Se vocês entenderem e absorverem isso, gente,
50% do caminho já está andado, tá? Mas o que o Bert percebeu é que às vezes, né, quando a gente coloca pessoas para representar esses nossos problemas, fica mais fácil para a gente entender o que está pegando e que postura na gente a gente tem que mudar, ok? Então, o que acontece? Vocês vão perceber que às vezes as pessoas falam, eu fui num workshop de constelação. Na verdade, você vai lá, numa reunião em grupo, onde você vai falar sobre o seu problema e aquele constelador vai colocar pessoas para representar aquele problema. Essas pessoas vão entrar em contato com um campo e ali as coisas vão se desenrolar e você vai conseguir ver qual é o seu problema. Eu fui numa constelação e não resolvi meu problema. Mas não vai nunca, gente. Não vai resolver seu problema nunca ir na constelação. Tem muita coisa aqui pra gente falar. A gente vai falar sobre postura, tá? E aí as pessoas falam assim, Lê, você faz constelação? Faço. Hoje eu faço constelação exclusivamente online, constelação individual. Então, ao invés de a gente colocar pessoas para olhar esse problema, a gente vai colocar bonecos. Isso daqui são as matrioscas. Eu uso esses bonecos para representar as questões dentro da constelação. Isso aqui foi presente da minha mãe. Quando eu entrei no curso de constelação, era dela, ela me presenteou, então tem um duplo significado. Okay? Eles estão aqui para ir me inspirando. Quando eu fiz a formação, são 6 módulos, são 2 anos de formação. E aí eu lembro que eu saí do primeiro módulo, eram 3 dias, das 8 da manhã às 8 da noite, pesadíssimo. E aí eu saí do módulo, e aí eu saí para jantar. Na época era meu namorado, hoje é meu marido. E aí a gente começou a conversar e ele falou, nossa, amor, isso daí vai mudar a nossa vida. Nossa, a gente vai ser outras pessoas a partir disso que a gente entendeu. Faz todo sentido. E exatamente, né? Assim, a constelação, exercício, sessão, ela só precisa porque eu não estou conseguindo ver que postura nessa relação eu preciso mudar. Então eu preciso de alguém que me mostre isso. Mas se você absorver o básico da constelação, o básico dessa compreensão sistêmica, às vezes você nem precisa participar de um workshop nem uma sessão. Ó, que top! Tô entregando aqui o ouro, gente. Bom, então, dito isso, se vocês tiverem dúvidas, depois vão perguntando, eu vou explicando, tá? Eu vou falar um pouco de tudo, um resumo de tudo. Então é isso. Aí o que acontece? O Bert começou a observar as relações e ele percebeu algumas coisas. E ele percebeu que dentro dessas relações, a gente vai falar de uma primeira relação, né? Então, os nossos pais, né? Então, um homem e uma mulher se juntaram, se conheceram, se uniram, tiveram uma relação e dessa relação nasceu uma criança, tá? Então, ele diz que quem entrou no sistema veio antes e depois veio essa criança, ok? Então, todo mundo sabe que pra gente ter vindo à vida, é óbvio que foi meu pai e minha mãe que me trouxeram ao mundo. Às vezes não foi meu pai e minha mãe que me criaram, né? Então, a gente fala, né, pais biológicos, pais adotivos, não sei o quê. Aqui, quando eu falar de pai e mãe, eu estou falando deste homem e desta mulher que te trouxeram ao mundo. Né? Esses 2 corpos que se uniram e através deles você veio e existiu neste mundo. E este ato é muito significativo, né? Para quem já é pai e mãe sabe que não é fácil engravidar, gente. Né? Assim, é um pedacinho de um corpo que sai de um corpo, faz um caminhão, entra num outro corpo e eles se encontram fantasticamente e a vida explode. Esse movimento já é um movimento muito grandioso, né? Além disso, essa mulher te gestar durante todo esse tempo e você vir ao mundo é uma coisa muito grandiosa. Então, assim, nós existirmos é quase um milagre, né, da vida, é uma explosão de uma coisa muito forte. Então, a primeira coisa que ele diz é, esse homem e essa mulher, ele tem uma grandeza e uma importância muito grande na sua vida. Porque este homem e esta mulher, te criando ou não depois, te amando ou não depois, eles te deram o dom de existir aqui.
eles deram para você a oportunidade de estar aqui. Então, este homem e esta mulher, este pai e esta mãe, são o nosso portal de entrada na vida. E isso é muito grandioso. E se a gente consegue olhar para este homem e esta mulher e conseguir agradecer pela oportunidade de estar aqui, a gente já se conecta com o mais forte da nossa vida. Ok? Isso é muito profundo, tá? Isso, quando a gente é pequeno, a gente entende muito isso, essa sobrevivência, esse amor quase cego. As crianças têm um amor quase cego pelos pais, não importa o que esses pais façam, sabe? Você pode, para quem é pai e mãe, ver esse amor, quase essa veneração por esse pai, por essa mãe. Só que aí às vezes a gente vai crescendo e aí a gente vai olhando e falando, eles não são tão tudo isso. Sim, eles são humanos, mas eles continuam sendo seu pai e sua mãe. Só que a gente vai crescendo e aí a gente vai querendo sair do nosso lugar. Então, o nosso lugar é de pequeno diante dos nossos pais. Aí, né? Então, assim, meu filho tem quase 3 anos. Se meu filho chegar para mim e falar assim, eu acho, mamãe, que você não deveria se relacionar com o papai desse jeito. Eu vou falar, filho, mamãe e papai é uma coisa, marido e mulher é outra coisa. Só que aí essa criança fica com 13 anos, aí ela acha que ela pode dar mais opinião. E aí ela chega aos 30 e aí ela explode em opinião na vida do outro. E aí ela enfraquece. O que eu quero dizer é que a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre a nossa relação com os nossos pais. É muito tóxico quando a gente sai do nosso lugar de filho e vai para o lugar de pai dos nossos pais. Quando a gente começa a se relacionar querendo ser maior que os nossos pais e tratá-los como criança, me dá até arrepio. Quando alguém fala assim, nossa, meus pais parecem criança, eu falo, minha Nossa Senhora, essa pessoa já está enroscada. Tá enroscada, entendeu? Por quê? Porque a gente sai desse olhar, dessa grandeza desse portal para ir para um lugar de julgamento, para um lugar de diminuir a grandeza dessas pessoas. Alessandra, você não conhece meu pai e minha mãe. Hahaha, porque você também não conhece o meu também, né? É lógico que eles são humanos. Meu pai e minha mãe erram, seu pai e sua mãe erram. Eu e o meu marido erramos com o Arthur. Ok, entende? Mas isso não nos dá força para sair do nosso lugar e tratar esses pais de um outro lugar que não seja do lugar de pequeno e filho. Gente, se tiver muito complexo, vocês dão um grito aqui e falam assim, Alessandra, você está surtando, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada, tá bom? Aí eu tento explicar um pouquinho mais, senão eu continuo, tá? Então, a primeira relação que eu queria que vocês soubessem é, toda vez que a gente vai olhar para uma constelação, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a lei da ordem, lei da hierarquia. Quem veio antes é maior, ponto. Os pequenos têm que ficar no lugar de pequenos. Quando olha o tamanho do esforço que esse boneco faz para ficar aqui acima deles. Né? Quando eu tento ser mãe da minha mãe, mãe do meu pai, isso me enfraquece. Quem está nesse lugar sabe. Se estou falando, alguém está me ouvindo e já tentou ou ainda tenta cuidar dos pais como se fossem filhos, sabe o quanto isso drena a sua vida. O quanto às vezes você não consegue nem energia para cuidar, para ter os seus filhos, para ter o seu marido, para ter o seu trabalho, porque isso cansa. Alessandra, mas nesse momento de pandemia, de dificuldade, sim. A gente pode cuidar dos nossos pais do lugar de pequenos. Eu posso, né? Assim, meus pais falam, olha, você pode ir lá no mercado, né? Meus pais estão em quarentena, estão lá na casa deles, eu estou aqui. Você pode ir, lógico, pai, com todo prazer. Vou, faço o mercado, levo, não sei o que lá. Agora, meu pai saiu e eu não acho que ele deveria sair, eu vou dar uma bronca nele. Isso é postura de filho? Esse é o meu lugar, dar bronca nas pessoas. Mas eles estão se arriscando, eles são os inconsequentes. Bom, se meu pai não tem informação, eu posso chegar para ele e falar, pai, veja bem, a situação é essa, eu concordo, não concordo, né? Assim, eu vejo dessa forma o mundo. Mas eu acho. Ok, então ele é grande, gente.
Quando eu nasci, eu não sei no caso de vocês, mas quando eu nasci, meus pais já eram adultos e há muito tempo. Eles sobreviveram anos sem precisar de mim. Por que que agora, só depois que eu fui adulta, é que eu preciso defender eles deste mundo cruel? Você entende? Que às vezes a gente sai do nosso lugar e não é por nada a não ser amor. Nós, como pequenos, como filhos, temos muito amor. E é deste lugar de amor, de carinho, de cuidado que a gente olha para esses pais. Okay? O que eu estou falando aqui não é fácil, não é óbvio. Mas se a gente vai deixando isso entrar no nosso coração, se a gente vai deixando isso internalizar, as mudanças são chocantes. Ok? Também um outro perigo é quando a gente se torna... Vou falar de outra relação, tá bom? Pais e filhos, se alguém quiser, depois me pergunta. A relação com marido, com companheiro. Essa é uma outra relação. Eu vou fazer uma piadinha aqui, tá? Quando eu falei lá nos stories que eu ia falar sobre marido, meu marido já manda mensagem pra mim, tipo, não acredito, você vai falar mal de mim? Vou não, gente, tô no segundo casamento, o segundo é ótimo. Te amo, marido. Mas o que eu queria dizer é o seguinte... Quando a gente está falando sobre marido, a gente está falando sobre dois iguais, né? Então, eu e o meu marido, o Reinaldo, nós entramos nessa relação ao mesmo tempo. Igual os nossos pais entraram na relação deles. Então, eu entrei nessa relação ao mesmo tempo. Então, eu e meu marido, nós somos do mesmo tamanho. Então, nessa relação, existe uma relação de igualdade. Ela continua chamando... Ixi, minha mãe não deixa eu assumir esse papel, ela continua chamando minha atenção. Isso mesmo, ó. Adoro mãe que coloca criançada no lugar. 50 anos de idade tem que entrar no lugar, né? Não importa qual a nossa idade, tem que ir para esse lugar de pequeno. Quem manda aqui sou eu, a vida é minha. Ai, vou cuidar de você, mãezinha. Pode cuidar, com muito amor, como pequena. Isso aí, arrasou. Bom, então aqui o marido e a mulher, eles entram, tá? Então eles são do mesmo tamanho. Deixa eu só aqui, a Fran perguntou, criança que quer brincar que a nossa mãe é ruim? Depende da postura, né? Tudo bem, às vezes a gente brinca, né? As brincadeiras, elas vão repetir a nossa realidade. Tudo bem a gente brincar, então agora a gente vai inverter, então... você é a mamãe e eu sou a filhinha, a gente vai, tudo bem. Contanto que a hora que ela saia dessa brincadeira, ela entenda que você é grande, que ela é pequena. Porque qual que é o perigo, né? Se ela começa a ficar muito grande, você vai observar nas atitudes dela fora da brincadeira que ela começa a cuidar de você. Quando os nossos filhos, não importa a idade, começam a querer cuidar da gente, aí a gente precisa olhar. Porque aí, se ele tá querendo cuidar de mim, se ele tá muito preocupado comigo, é porque eu tô saindo do meu lugar, né? Eu tô deixando ele ocupar esse lugar. Ou eu estou me desconectando da minha mãe. Então eu me desconecto, aí eu assumi o lugar de mãe da minha mãe, aí ficou vago esse daqui, aí meu filho vai lá e toma esse lugar, tá? Então é muito importante você perceber... Numa brincadeira, a criança está reproduzindo a história e tal, mas no dia a dia, qual é a postura em relação a você? E não é uma postura, porque a gente vai para o enfrentar, né? Ai, tá me enfrentando, quer ser maior do que eu? Não. Geralmente a gente quer ser maior do que o outro cuidando, dando conselho, por muito amor. A gente sai da nossa postura por amor, por uma intenção extremamente positiva de fazer isso pelo outro, mas com o olhar de você não dá conta, você é fraca, mãe, você é incapaz, pai, então eu preciso cuidar de vocês, porque vocês não são fortes o suficiente. E aí quando eu olho para o meu pai e para minha mãe deste lugar, né, então, voltando aqui, pai e mãe é muito bom, gente, entendeu isso, entendeu tudo, né? Então, meu pai deu 50% toda a genética. Minha mãe deu 50% toda a genética. Então, eu sou 100% eu, 50% pai, 50% mãe. Se eu acho minha mãe incrível, uma mulher forte, e meu pai um fracassado, metade de mim eu me acho incrível, metade de mim me acho um fracasso. Então, eu tô sempre duvidando da vida. Então, eu tô sempre desconectada. Então, se eu olho para trás e consigo me conectar com a força e a grandeza deles, como pai e mãe,
eu me conecto de novo comigo, entende? Então, se eu tô no meu lugar de filha da minha mãe, a minha filha não tem lugar nenhum para entrar que não seja de minha filha, entende? Agora, se eu vago o meu lugar de filha e você mãe da minha mãe, o lugar aqui ficou vago, ela vem e vira minha mãe, né? Porque não tem ninguém para ser minha mãe. Se eu fui mãe da minha mãe, a minha filha vira minha mãe, e aí enroscou tudo. Aí a criança super preocupada, aí a criança não dorme, porque tá tensa, cuidando da mãe. Aí a criança, né? Então, olhe para os seus filhos. Quanto menor, mais bússola de qual é a nossa postura em relação à vida eles trazem pra gente. É incrível. Já falei de você, marido entrou, já falei que você é o máximo. Mentira, eu vou começar agora sobre relação de marido e mulher. Entramos os dois na relação, tá? E aí o que é importante? Que como eu e meu marido entramos ao mesmo tempo nessa relação, a gente tem o mesmo tamanho. E como a gente tem o mesmo tamanho, tá? A nossa força vai assim diante da vida. O que às vezes acontece no risco? É quando eu tiro, ou eu saio do lugar ou eu vou para outro lugar. Então são as esposas que são mães do marido. Não dá para ser dois lugares. Ou ele vai ser seu filho, ou ele vai ser seu marido. E aí você vai escolher. Ah, Alessandra, mas ele se coloca nesse lugar. Uai, mas se você não se coloca no lugar de mãe dele, você continua como esposa, ele que volte pro lugar dele e se reconcilie com os pais dele. É a mesma coisa. Ai, minha esposa parece uma criança. Ai, só fica fazendo birrinha, não sei o que, fazendo drama. Você olha e vê uma criança ao invés do seu marido ou da sua mulher. Então perceba que talvez ele seja desconectado, é um problema dele, a gente não muda, não vai lá. Tipo, ai, sabe o que é? Eu fui numa live, eu acho que você está fora do seu lugar, acho que você está sendo infantil e criança, acho que você tem que se conectar. Você não acha nada, deixa seu marido, isso daí é mãe dá conselho, mãe coloca ele no lugar. Você olha e fala, bom, eu não vou fazer o lugar de sua mãe, que você tem mãe. Eu continuo sendo esposa. E aí você continua grande. E aí você consegue olhar para a grandeza deste homem e deixa ele cuidar das coisas dele, deixa ela cuidar das coisas dela, ok? Marido e mulher, quando tá desequilibrado é porque ou alguém saiu do seu lugar e tá tentando cuidar do outro, ou ser cuidado pelo outro, deste lugar de pequeno. Tô morrendo. Você tá gostando, né, Fernanda? Hoje eu tô... Sexta-feira à tarde, gente, tô com a macaca aqui, né? Você não acha nada ótimo, né? Ai, que bom, adoro. Adoro essas interações. Marido é osso desconcertar até o raciocínio da terapeuta. Ah, gente, meu marido dá mais segundo. Segundo é tudo, né? Isso é muito legal. Às vezes as pessoas falam assim, ex-marido. Não existe ex-marido. Existe o primeiro, meu primeiro marido, no qual eu me divorciei, eu me desconectei dessa história e eu vim para o meu segundo casamento. E que eu pretendo que seja para o resto da vida. Mas, tá, o que eu estou dizendo é que não dá pra gente apagar a história. A história é isso. Na verdade, eu falo isso pro meu marido, eu só sou uma ótima esposa hoje porque eu fui péssima no primeiro casamento. Né? Foi muito ruim. Então eu errei tanto que agora eu até sei como que eu acerto, sabe? Então a gente honra a nossa história, a gente olha pra trás, não desmerece, não finge. Ex-marido, ai nossa... Ai, como? Não, teve um primeiro. E na verdade meu filho só nasceu porque eu divorciei do primeiro. Porque se eu tivesse ficado com o primeiro, esse filho não existia, porque esse filho é desse marido, né? Então esse filho também tem quase uma dívida de gratidão com o outro. Mas não vamos entrar assim tão complexo, tá? Quero que vocês olhem aqui, marido e mulher. Às vezes, onde que dá um enrosco de relacionamento? Principalmente nós mulheres. Que a gente fala assim, ó, eu faço tudo por ele. E ele não reconhece, ele não faz tudo que eu faço. O Bert fala que a gente precisa equilibrar as relações, ok? Então, às vezes, eu dou, e aí o marido vai lá e equilibra também dando. Só que às vezes eu dou demais, e esse daqui ele não tem condições de dar tanto. E ao invés de eu ficar brigando com ele porque ele não me dá, eu pego e dou um pouquinho menos. Faz um pouco menos. Seja um pouco menos perfeita, menos incrível. Para de dobrar toda a roupa do homem. Né? Se isso te incomoda, se isso te faz mal, então não faz menos.
sabe? Se te incomoda todo dia fazer o café da manhã dele, não faz, né? Faz menos, porque aí você possibilita que esse homem seja viva essa relação. Às vezes a gente quer ser muito esposa perfeita, e aí isso dificulta o outro, porque o outro não tá tão afim de ser perfeito. E às vezes a gente quer ser perfeita, principalmente como mãe, esposa, para dizer para a mamãe, viu como eu sou melhor do que você? Né? Então a gente também tem que ver isso. Bom, saindo de marido, vou falar de outra relação, tá bom? Que é essa relação aqui. Outro dia, escutei de uma cliente assim, eu não posso, meu pai traiu a minha mãe e eu não consigo perdoar isso nele. Então eu não olho mais na cara do meu pai, eu nunca mais vou aceitar isso que ele fez com a minha mãe. Gente, olha que enrosco delicioso, tá? O enrosco aconteceu entre uma mulher e um homem. Este homem, por questões deles, traiu esta mulher. E a filha, que não tem nada a ver com essa história, veio aqui e se ofendeu. Não existe a possibilidade de um pai trair uma filha. Só quem trai uma mulher é um homem. Então, esta filha está no lugar de filha ou de esposa? Então, muitas vezes eu saio do meu lugar de filha e assumo o lugar de esposa, de namorada do meu pai. E aí eu me relaciono com ele deste olhar. Eu não estou dizendo aqui sexual, tá? Não estou dizendo nada sobre isso. Estou dizendo sobre uma postura interna, né? De dizer, eu não acredito que você fez isso comigo, né? Ou muitas vezes a gente fica com raiva deste homem que magoou esta mulher, porque um filho não aguenta ver o sofrimento dos pais. Você vê que era só sair do lugar e deixar esse adulto e essa adulta se resolverem? E aí essa criança fica aqui, se sentindo traída pelo pai, tentando defender os sentimentos da mãe, tentando fazer. Pois é, fez isso, né? Pois é, Fê, todas nós fizemos em algum momento, quando a gente fica identificado, quando a gente sai do nosso lugar de filha, né? Assim, eu não dou conta de ver meus pais sofrendo. Eu não dou conta de ver meus pais brigando. Meus pais ainda são casados, mas eles têm as ziquezeiras dele. Eu me retiro. Eu não dou conta, mas eles são um casal, eles escolheram essa relação. Eu não tenho que me entrar no meio, não tenho que defender ninguém aqui, porque eu sou pequena. E aí, para eu defender eles, eu tenho que drenar a minha energia. E aí, a energia que eu preciso para manter o meu casamento saudável e o meu filho conectado e criando que ele precisa de mim, eu me desconecto dessa família atual para ir lá na família de origem e resolver os problemas deles. Não é saudável, gente. Não é saudável. Machuca demais estar nesse lugar. Drena demais. O seu pai nunca vai te trair, né? Porque o seu pai é seu pai, ele não vai deixar de ser pai, né? A sua mãe, ela nunca vai deixar de ser sua mãe, mesmo que ela seja a pior esposa do mundo para o seu pai, uma megera, que você veja o sofrimento do seu pai. É uma questão deles. Eles têm... Eu só entendi isso depois que casei e saí de casa. E às vezes nem assim. Aí a gente fica aqui, ó, com o nosso casamento tudo bagunçado, tentando ficar ali, ó, preocupado com o casamento dos outros. Ou de uma cliente mais nova que metia a boca, né? Nossa, minha mãe é uma péssima esposa, errou como mãe e não sei o que tal. E a moça ali, gente, não tinha marido, não tinha filho. Como é que você consegue julgar outra pessoa se você ainda nem ralou no relacionamento? Como é que a gente faz isso? Muito difícil. É um lugar de muita arrogância a gente olhar e dizer, no seu lugar eu faria melhor, eu faria diferente. Sabe? É muito complicado isso, é muito perigoso. E aí machuca demais. E às vezes a pessoa passa anos brigando com isso. Aí às vezes chega na constelação e fala assim, vou resolver a minha vida. Aí vem uma consteladora fofa como eu e fala isso. E aí você fala, não acredito, que até aqui vão ficar jogando isso na minha cara. Pois é. Se a gente consegue entrar no nosso lugar de filho dos nossos pais, né? Nossa, já flui muito. Bom,
Então, né, perceba em que lugar você está quando você se magoa com o seu pai e a sua mãe, porque eles estão naquelas brigas. Fofa. Eu sou fofa, gente, nas sessões, eu sou fofa. Quem sabe aqui, os clientes falam, os meus amigos podem falar, eu sou fofa. Bom, agora eu queria falar sobre uma outra questão aqui, tá? Então, até agora a gente falou sobre lei da ordem, hierarquia e lei do equilíbrio. Agora eu queria falar sobre exclusões. Às vezes, a gente tem a tendência a, quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente fingir que essa pessoa não existe mais. E isso gera buracos enormes dentro da gente. A gente tem a tendência a dizer que só porque a pessoa morreu é como se ela não existisse mais na nossa vida. E aí a gente começa a se desconectar dessa força. Tá? Então eu vou contar 2 casos aqui para vocês. Eu tive um caso de uma cliente que a mãe dela faleceu quando ela era pequena. E aí ela seguiu a vida. E aí as pessoas da família não queriam falar muito sobre isso. E aí o que aconteceu? Ela foi se desconectando dessa mãe. E aí ela chega na vida adulta como se ela tivesse surgido na vida. Tipo, de onde você veio? Não, eu vim da casa, né? Do ovo. Nem dá porque o ovo veio da galinha, né? Tipo, nossa, eu surgi. Um dia eu acordei e surgi. E aí o que acontece? Quando você olha, é uma pessoa que tá fraca, que perdeu a coragem de viver, que não acredita em si, porque não sabe de onde veio, não se conecta com essa energia que veio de trás. Quando a gente sente o nosso pai e a nossa mãe aqui, ó, amparando a gente vai pra vida, a gente vem pra live. Você acha que eu venho pra live sozinha? Eu venho pra live com meu pai e com minha mãe, e com a minha criança interior no meu coração. Eu sou besta de estar aqui dando a cara a tapa sozinha? Tô preenchida, entendeu? Então, o que acontece? Perceba o seguinte, que às vezes era para evitar uma dor. Todas as pessoas falavam, ai não, né? Vai deixando a mãe para trás. Só que isso vai desconectando a gente. Não é porque a pessoa morreu que ela deixou de existir na sua vida. Não é porque ela foi embora que ela não tem o direito de continuar participando das suas histórias, né? Contando para os que vieram depois sobre ela, sobre a beleza, sobre a chatice, sobre essa pessoa que existiu na nossa família. Ela pertence. Então, às vezes, para evitar uma dor da saudade, a gente exclui e aí o buraco fica muito maior. Então, muitas vezes eu trabalho aqui a inclusão, principalmente quando é de pai e mãe, essa inclusão dessa pessoa, dessa força dentro de você. Uma outra postura é quando uma mulher perde um bebê, né? Às vezes a gente tem a tendência porque não nasceu, esta pessoa não tem direito de existir. Isso não é verdade. Não deixe que ninguém diga isso. Quando essa vida foi concebida, quando esse óvulo foi fecundado, um filho nasceu. E isso é muito importante. Eu sempre olhava para o meu irmão, eu tenho 7 anos de diferença do meu irmão. E eu olhava para o meu irmão e via meu irmão como muito caçula. Sempre achei. Mas achei que era porque era 7 anos de diferença. Mas eu via ele distante, longe. A gente se dá bem, a gente se ama. Mas ele era muito mais novo. Então eu fui para a constelação. E aí, né, lá eu descobri, minha mãe já tinha me contado, eu lembro de todas as perdas gestacionais. Ela tinha perdido 3 bebês. Que a minha mãe tinha perdido 3 bebês. Então, eu sou a primeira, tenho 3 irmãos e tenho o meu irmão mais novo, caçula, que está vivo. Né? Isso fez com que eu preenchesse e entendesse. Né? Se todos nós estivéssemos vivos, vixe, ele era caçula mesmo, né? Tava distante mesmo. Então, a gente sentir no nosso coração, tanto eu com esses irmãos que eu não pude abraçar, como nós mulheres, quando perdemos um bebê,
É importante a gente colocar no nosso coração, sabe? E às vezes, para evitar essa dor, a sociedade ensinou pra gente que tem um tempo, sabe? Então assim, nossa, quanto tempo você perdeu? 7 semanas? Ai, que bom, foi bem no início, que bom nada. Perdi um filho de qualquer jeito. Morreu, doeu, chora. Então, muitas vezes a gente vem para a constelação para validar esse filho, para validar essa dor. Então, essa é outra coisa muito importante a gente trazer aqui no nosso coração, que é olhar para o direito de existir. Todo mundo tem o direito de existir na nossa família, né? Então, às vezes a gente exclui pela morte e às vezes a gente exclui por julgamento, como esse pai, né, que traiu e aí não fala já 5 anos sem falar com o pai, como não existisse, nem conta para ninguém que tem pai, né? Então, são 2 formas de exclusão. E eu queria mais uma coisa e a gente, né, vai começar aí a encerrar, que é a gente ainda falar sobre equilíbrio, que é falar sobre dinheiro. Quem gosta de dinheiro, levanta a mão. Eu adoro. Tá? Por quê? O dinheiro, ele é uma ótima uma vez que não pertenceu, não será mais excluso. Exatamente, perfeito. Incluiu no coração, não tem mais como excluir, né? E é essa postura de todos pertencem, todos têm o direito a pertencer à nossa família. E eu queria falar sobre o dinheiro. O dinheiro é uma linda energia de equilíbrio. E às vezes a gente tem algumas crenças limitantes em relação ao dinheiro que a gente aprendeu na nossa família, na sociedade, não sei o quê. Mas o que eu percebo é que, e eu queria que vocês olhassem muito para essa relação que você tem com o dinheiro. Às vezes eu vou fazer um processo de terapia e a pessoa fica assim, nossa, Lê, foi maravilhoso, eu não tenho como te agradecer. Não precisa me agradecer, paga. Tá ótimo, né? O dinheiro, ele alivia, né? Às vezes eu falo assim para a pessoa, olha, se quiser, depois da sessão de constelação, pode me mandar mensagem e tal, né? Se tiver alguma dúvida. Eu não quero atrapalhar. Eu falo, não, tá incluso no preço. Então tá bom. Olha que legal. Então tá bom. O dinheiro equilibra as relações. Porque aí ninguém precisa ficar sendo grato. Eu não tenho como te agradecer por isso. Não precisa, então é porque eu cobrei pouco. Depois eu cobro mais pra você falar assim, nossa, paguei, hein? Foi caro, mas valeu. Ótimo. Entende? É um outro olhar que a gente tem com o dinheiro. A gente fica brigando com o dinheiro. Acho que gente espiritualizada, sabe? Nossa, eu não me importo com o dinheiro. Sou espiritualizada. Uma amiga minha diz que crianças não precisam de dinheiro, precisam de reconhecimento. Quem precisa de dinheiro é adulto, né? Então, depois olha aí para sua relação com o dinheiro e perceba de que lugar você coloca. O dinheiro, ele equilibra as relações, né? Então, ele é muito importante. Ele está muito vinculado à lei do equilíbrio entre o dar e o receber aí da constelação. Então, a gente olha bastante para isso em negócios, em cliente, ok? Bom, era isso que eu queria falar, ok? Sobre as relações principais. Queria dizer para vocês o que é o mais importante aqui, o que eu gostaria que vocês levassem daqui, tá? O que né, é o essencial. As mudanças, elas são mudanças de postura. E mudança de postura é um movimento interno, tá? Então não adianta fazer terapia, não adianta ir para constelação, não adianta coisa nenhuma. Se eu falar, tá bom, já entendi. Tinha uma cliente que falou assim, mas eu já entendi, eu já reconciliei com a minha mãe, tá até uma foto dela na minha casa. Gente, isso não é constelação, você não mudou nenhuma postura, você ainda tem a raiva, você ainda tem outras coisas para olhar nessa relação com essa mãe. Entende? Alessandra, quando a mulher fica em casa e não contribui financeiramente, a relação fica desequilibrada? Carol, perfeita essa pergunta. Não fica desequilibrada. Vocês precisam sentir, né, que a contribuição, o dinheiro é um formato de equilíbrio entre um dar e receber. Então, o seu marido vai lá, ele dá a força de trabalho e a empresa, o cliente, seja quem lá, devolve essa força de trabalho,
equilibra essa energia dando dinheiro para ele. Dentro dessa relação entre homem e mulher, existem outras formas de equilibrar, né? Então, às vezes, este homem trabalha e traz o dinheiro para dentro de casa e esta mulher lida com toda a casa, com todos os desafios, com os filhos, com tudo o que é. E vocês dois estão em paz, vocês dois se sentem equilibrados, vocês dois vão saber aonde que vocês estão em paz, tá? Então, não necessariamente existe um desequilíbrio nessa relação. Se você sente algumas coisas e aí você perceba quem é que está se cobrando, tá? Geralmente os homens eles não se sentem assim. Pelo menos nas constelações que eu fiz, eles não sentem assim. Quando o marido acha que o dinheiro tem mais peso, aí é legal você olhar para a sua relação, né? Talvez é legal você olhar para essa relação e perceber o que está desequilibrado entre vocês, né? Qual é o acordo, qual é o combinado entre vocês que não está fazendo sentido. Aonde que realmente ele está te cobrando, ou aonde que você está se sentindo cobrada, ou aonde que vocês estão desequilibrados nessa situação, né? E aí não é, às vezes, do que ele fala, é do que você sente desta relação para que você possa levar. Porque aí, às vezes, a gente fica assim, ó, eu acho que ele acha, né? Ele tá me olhando com uma cara, ele tá me cobrando, ele tá jogando na minha cara, mas ele tá jogando o quê? Porque se tá jogando na cara, vocês não estão conversando como adultos, né? Conversar como adulto, eu não vou te agredir para você me agredir. Então é diferente de eu falar assim, porque você sempre me critica, você sempre... Isso é eu atacando o outro, né? Quando eu tô do meu lugar, eu digo, olha... Quando você me olha com esse olhar, eu acho que você está com raiva de mim, é isso? Existe algum problema? Eu fico com medo, eu fico triste, ó. Eu digo das minhas relações, dos meus sentimentos, tá, Carol? Então, percebe aonde que está o desequilíbrio dessa relação de vocês, porque às vezes também é algumas vozes internas suas, né? Esses achismos contaminam e não trazem luz e clareza. Sim, com certeza. É quando a gente abre mão do diálogo, porque eu tô com medo, né? E aí percebe assim, ó, quem tá com medo? A adulto ou a criança? Porque às vezes eu falava assim, eu tenho medo que o meu marido fique bravo comigo. Mas quem fica bravo comigo é meu pai, né? Meu marido vai ficar bravo comigo, vai me dar bronca, vai me colocar de castigo. Que relação é essa? Da onde que eu estou me colocando? De que lugar que eu estou me relacionando com este homem? Então, talvez eu precise olhar para a minha postura, tá? Muito bom, Ale. Meu marido sempre diz, somos um time. O seu trabalho em casa é tão importante quanto o meu lá fora. O meu também sempre diz, eu não sentia isso, tá? E não tinha a ver com o meu marido, tinha a ver comigo. Então, por isso que eu tô querendo trazer essa reflexão, porque às vezes meu marido falava assim, não, para mim tá ótimo, eu trabalho e você cuida do nosso filho, tá ótimo, mas para mim não estava. Eu não estava em paz com esta postura, tá? Então, por isso que às vezes a gente acha que é o outro que não está nos cobrando, mas é a gente que está se sentindo diminuída nessa relação. Então, é por isso que é preciso eu olhar para mim, aonde me afeta nessa fala, para depois eu poder devolver para o outro. Tá? Me diz aí se ficou claro, senão não. Senão não, né? Mas senão depois você me fala, a gente mergulha um pouquinho mais. Tô pensando em fazer uma só de casal, que eu acho bem legal. Tem bastante coisa pra gente olhar aí. Então, o que eu queria mais importante de olhar, ainda tem um tempinho. O que eu queria de mais importante que vocês olhassem é para sua postura interna. Então, primeiro a gente vai mudando para dentro. A gente vai revisitando essas crenças, essas coisas que eu sempre acreditei, a gente vai deixando essas sementes brotar no nosso coração, aí a gente toma a decisão de uma nova postura e aí a gente vai em frente e toma uma nova atitude, ok? Outra coisa que eu queria que vocês lembrassem, além de que a ação é de uma postura interna para uma postura externa, para mudanças externas, essa frase é muito boa, gente. Do meu lugar eu tenho força. Se eu estou no meu lugar de filha dos meus pais, se eu estou no lugar de irmã do meu irmão, se eu estou no lugar de esposa do meu marido e de mãe do meu filho,
Se eu estou no meu lugar, a minha vida flui. Ela tem muito mais força. Então percebe, olha a relação que tem mais te machucado, que tem mais te incomodado, que está mais travada. E não olha lá fora, não olha lá longe, não olha com o primo, né? Não olha com o vizinho se ele é muito distante. Olha para as relações mais próximas. Pai, mãe, marido, irmão, filho, avós. E veja se você está no seu lugar, de pequeno com os que vieram antes de você, de igual com os que entraram no sistema ao mesmo tempo que você e de grande perante os pequenos. Percebe se você sabe pedir colo para os grandes e dar colo para os pequenos. Percebe se você olha de igual para igual com o seu marido. Percebe se você se sente do tamanho dele, né? Muitas vezes a gente se sente menor ou maior, e isso também é uma tentativa de ser diferente. Às vezes é chato ser igual, né? Chato ser comum. Então, observa tudo isso e perceba a leveza que está quando a gente está no nosso lugar. Ah, Alessandra, mas o outro fica... Ah, sim, todo mundo vai ficar jogando minhoca. Eu já fui mãe do meu irmão por anos. Mas até hoje, às vezes, se eu bobear, ele joga uma minhoca, entendeu? E aí eu falo, não, você tem pai e mãe, eles são incríveis, vai lá. Não quero. Né? É muito fácil dizer que eu saí do meu lugar porque a minha mãe me obrigou. Mas se eu fiquei aqui, ado, cada um no meu quadrado, eu não saí do meu, você não consegue tomar meu lugar. Né? Então, perceba e se autorresponsabilize por isso, ok? Para finalizar, se alguém tem mais alguma pergunta, sim, já curti, já entendi que vai rolar uma de casal. Uma pra gente falar sobre solteiros e casados, tá? Vamos falar sobre casal, assim a gente entra no clima de junho, de Dia dos Namorados, essas coisas. E bota a mãe no lugar dela. É só você ficar no seu lugar. Se você tentar fazer qualquer coisa, conscientizar, tipo, olha mãe, agora eu queria te dar uns conselhos, sabe? Porque eu participei de uma live de constelação, não faça isso, deixa a sua mãe lá. Só quando a sua mãe fala assim, ai filha, eu queria tanto te contar que o seu pai, ai não quero saber, ai mãe, deixa eu te perguntar uma coisa, e aí você muda o assunto. Você não vai lá, porque se eu for dar sermão, se eu for lá explicar, se eu for lá dar bronquinha na minha mãe, sair do meu lugar. Quando a minha mãe me pergunta, uma vez, vou contar essa, não sei se minha mãe tá aí, mas eu vou contar. Uma vez estava na mesa de jantar, aí tava eu, meu marido, meu pai e minha mãe. E aí meu pai e minha mãe assim, e eu, quieta, né? Aí ela falou assim, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Eu não tenho a menor ideia, eu já tô aqui tropeçando para segurar o segundo casamento, experiência não tenho, quem manja é você, vai aí com seu marido. Ela, não sei o quê. Não quero, não é esse lugar. Então deixa eu ir lá pegar um vinho pra gente, mãe, E sai deste lugar. Porque é um lugar de alta importância, de dar colo para a mãe, de dar conselho para a mãe, de ajudar o pai com os problemas financeiros, de dar conselho para o irmão, para ele ir para a vida. Sai desse lugar. De salvar o marido, fala, não, eu vou agendar a terapia. Não deixo. Eu queria marcar uma sessão com meu marido. Manda, o meu WhatsApp é esse, pode falar, vou falar com o seu marido. O que é isso, gente? Esposa marcando? Não. Entende? Sai desse lugar. Vai para o lugar de pequeno e de grande e a vida flui. Esse é o essencial da vida. Queria muito agradecer a presença de todos vocês, de todos os papos aqui, de todos os corações. Vocês são muito fofos. Se tiverem vontade, tiverem alguma dúvida, me manda aqui no Instagram. Eu tenho um canal no Telegram, um canal gratuito, onde eu compartilho várias reflexões, materiais, tal. Participem lá. Chama Espaço Vida e Felicidade, vocês são muito bem-vindos. Muito obrigada. Vamos todo mundo agora para o Happy Hour da sexta. Espero todos vocês.
tomando uma cerveja, um vinho. Thaís, lembrei de você. Falei, nossa, será que eu pego uma taça de vinho aqui? Mas não ia dar, né? Vou salvar a live, vai ficar na IGTV. Todas as minhas lives estão no YouTube para quem precisar, tá bom? Amei a presença de todos vocês. Vocês são incríveis. Muito, muito obrigada. De coração. Muito, muito obrigada por todo o amor. Ai, oi, Pã. Um beijo, Pã. Ai, Ju, também tá bem. Que ótimo. Beijos, amados. Muito obrigada, hein? E qualquer dúvida pode ir perguntando que eu vou respondendo tomando uma cervejinha. Ah, pois é. Beijo.